tá? Essa aqui é a obra Vidas Comparadas do Plutarco, em que ele compara, não é a obra inteira, essa é a César Alexandre, em que ele compara basicamente a vida de dois dos maiores homens da história humana, que são César e Alexandre, né? E dois dos, assim, se eu tiver um panteão, meus 5 ídolos, esses dois estão inclusos. Quais seriam o meu panteão, Rizzo? Tenta chutar. Meus 5 grandes ídolos. 4 são fáceis. Bob Dylan acertou. Ayrton Senna acertou. Tá fácil, vai. Eu falei 4 é já fácil de acertar. Os dois aí da capa. César e Alexandre, sim. Bob Dylan, Ayrton Senna, César e Alexandre. Esses 4 já estão ali. Eu mesmo não sei o quinto. Eu sei que, assim, meus grandes ídolos são esses 4. Esses caras moldaram demais minha personalidade. Rogério Ceni. Nunca foi. Eu gosto, admiro ele, assim, não tem, mas não vou botar ele nesse pedaço. Sempre gostei dele. Ó, tem... Cara, estão botando bot. É uma vergonha isso de bot, cara. Muito feio. 11 mil é bot, o que é bot? Alguém tá botando bot na live. Vamos mostrar. A gente é idôneo. Vamos mostrar aí, ó. Olha só o gráfico interno que o Isu tá botando. A questão é quem paga isso pra fazer esse tipo de sabotagem, não é? Os caras estão falando, eu acho que foi o Nando Moura que tocou bot na live. Você sabe que, assim, não tô falando que ele fez isso, né? Mas tem que ser um hater, tem que ser um hater obsessivo pra ficar fazendo isso. Nós temos alguns haters, pode ter sido Glauber Braga, mas hoje eu coloco o Nando Moura como um hater obsessivo. Ele é um hater obsessivo, a vida dele é ficar falando da gente sem parar, né, assim, por qualquer coisa. Eu acho que um hater obsessivo faria isso. Não tô falando que foi ele, mas pode ser o Glauber também, pode ser tantos outros, né? Isso é claramente coisa de um hater obsessivo. E é na minha live, reparou? Sim. Pô, vocês estão com medo dessa minha live? É uma livezinha qualquer. Imagina, o Ouro... bota o bot lá. Bota o bot lá. Vou pagar com plaquete sem o bot. Vamos falar sobre Lula quer invadir, quer destruir o agro. Vocês devem ter visto hoje a notícia, tá? E vamos falar aqui, isso aqui é a estratégia política Brasil, né? O Haddad hoje, ele avisou que vai quebrar a... Isso aqui deixa eu dizer agora, depois você lê. Ah, é? É. Não, o Haddad, ele avisou, ó, tá suspenso o Plano Safra. O Plano Safra é um programa, tá, que ajuda a financiar a agricultura brasileira. É um plano que é discutido ao longo do ano, tá? E é uma forma, e sim, o Estado brasileiro participa do sucesso do agro, sim. Na verdade, não há sucesso do agro sem Estado brasileiro. E eu falo isso aqui como um cara do ponto de vista econômico profundamente liberal. E não vejo problema nenhum nisso. Não acho sequer que exista contradição. O agro é sucesso, o agro desenvolve o Brasil. Você vê as regiões impactadas pelo agro, são as regiões hoje que se desenvolvem no Brasil. O resto do Brasil não se desenvolve, né? E o agro brasileiro, que se desenvolve de verdade, ele começa com frentes pioneiras que contaram com a participação do Estado. Ele acontece com Embrapa, que foi um investimento estatal em tecnologia. A Embrapa desenvolveu sementes e técnicas de plantio em solo muito complexo. Você deve ter ouvido falar de todos os seus pais e avós. O Brasil, é só plantar aqui é mentira. O Brasil é péssimo do ponto de vista agricultável. A Embrapa fez um trabalho para permitir que a gente plantasse no Cerrado, não dava nada no Cerrado. O Brasil não é bom. Já parou para pensar que quando chegaram... meu Deus, tem um livro maravilhoso do Sérgio Buarque de Holanda que fala sobre a expansão paulista no estado. Tá? Nesse livro, ele comenta sobre os problemas no cultivo de gêneros alimentares ali naquele início da colonização. Você não conseguia plantar trigo aqui. O cavalo se adaptava. Tanto que assim, a expansão brasileira, a expansão portuguesa nas Américas, diferente da espanhola, ela não é essa aí. Gente, recomendo demais esse livro. Recomendo demais esse livro. Puta obra. Recomendo demais. Capa maravilhosa. Puta, é da Companhia das Letras, que é de um pessoal bosta. Mas recomendo demais esse livro. A expansão espanhola pelo continente se deu muito a cavalo. A portuguesa não se deu a cavalo. A portuguesa se deu muito sobre barcos.
tá? Essas canoas e a expansão dos bandeirantes. Eu tô falando da expansão não só dos bandeirantes, mas vamos dizer da que a gente chama de monções e dos comerciantes paulistas que foram indo para dentro, pegaram a região do Mato Grosso do Sul. Boa parte daquela expansão que a gente avançou sobre o território hispânico foi assim, canoa e a pé. Então, o boi não se adaptava fácil, o cavalo não se adaptava fácil, o trigo não dava para plantar, não dava pra plantar maçã, não dava para fazer o azeite, não dava pra fazer o vinho. Então, assim, a base da alimentação do português não dava para plantar aqui. Aí o cara teve que se adaptar com mandioca, com milho, com gêneros e técnicas dos indígenas. Então você teve que se adaptar aqui. Então, não é fácil. Essa história não é fácil. E não adianta achar, não entendi. Vamos plantar mandioca que o mundo vai se adaptar à mandioca. Não vai. Então não é o caso. Então, na prática, o agro que nós temos hoje, ele foi uma resposta a um problema muito óbvio que nós tínhamos. Que é o seguinte, o Brasil, até acho que anos 60, 70, importava comida pra caramba. Então, assim, bota uma coisa na cabeça. O Estado participou da criação desse agro altamente desenvolvido. E deu certo também porque um capital humano de altíssima qualidade, que a gente pode falar que são os agricultores pioneiros que vieram do sul do Brasil, e vamos dar nome aos bois, são os agricultores pioneiros que vieram da região sul do Brasil. Esses caras escalaram, tá? E subiram pelo centro-oeste, foram pra Rondônia. Teve gente que foi lá pro Amazonas. Essa galera que fez, no meio da picada no mato, fez essa agricultura pujante que nós temos. São esses caras. Então, assim, o Brasil deve muito a esses caras. O Brasil deve muito a poucas pequenas milhares de famílias, tá? Que fizeram esse processo de ocupação territorial e deram certo e criaram o segundo agro, talvez mais importante do mundo. E teve participação do Estado. Então tem participação de famílias, de pessoas, de trabalhadores, e teve participação do Estado. E gerou esse agro. O Plano Safra é parte disso. O agro sabe se defender politicamente, tem uma bancada importantíssima. E aí vamos pro problema em questão, tá? Vamos tratar dele aqui. O agro brasileiro tem poder político nítido e certo, claro. O PT não está conseguindo passar o orçamento. E vocês sabem que, em geral, o orçamento passa ali na virada do ano, né? O orçamento de 2025 é definido em 2024. Tá combinado de votar o orçamento, Riso, depois do carnaval. Bora pensar nisso? Nossa. O Haddad vai precisar mexer daqui, mexer dali para cumprir ali com o teto dele, com o arcabouço fiscal dele. Então, o que eu quero dizer? Para botar o agro para votar, eles estão botando para ferrar no Plano Safra. Eles estão ferrando o agricultor, indo para cima deles, agora tá falando de subsídio, vão tirar o dinheiro do agro, porque esse dinheiro do agro, sei lá, para dar comida para as pessoas. Eles vão vir com esse argumento. E é uma manobra política, no fundo, para conseguir a votação que eles querem do orçamento. Eles estão mexendo com quem não se mexe. Eu sei como o agro atuou no impeachment da Dilma. Este é o fato. Se vocês acreditam em impeachment de Lula, que eu, por hora, não acredito, este é o único fato que realmente importa se vocês quiserem tratar de impeachment de Lula. É o único fato. O restante, aquela manifestação, não faz diferença. Isto faz. Isto é o grande fato político que vai gerar problemas para o Lula. Porque é uma movimentação ousada que o Haddad está fazendo para tentar mexer no orçamento a favor dele. E aí você começa a reparar, senhor Rafael Almeida Riso, que os movimentos recentes que as esquerdas adotaram com relação ao agro eram o prenúncio dessa ação. Aí você vai falar, como assim, Renan? Vocês repararam que estava tendo uma campanha gigantesca contra o agro para falar que o preço do alimento subiu por culpa do agro e que o agro fica jogando comida fora? Vários influenciadores e várias páginas de fofoca vieram ao público para isso. Você reparou ou não, Riso? Reparei. Isso estava acontecendo agora. Então o que quiser? Eles esquentaram a base com uma campanha de demonização do agro. Estão demonizando. Aí ele vai lá, ataca o Plano Safra. Aí se você for defender o agro nessa questão do Plano Safra, não, mas tá defendendo quem tá jogando comida fora. Eles estão tentando fazer essa correlação. E, assim, eu não recomendaria para eles esta briga. Eles tendem a perder essa briga. Tá? Esta briga não é uma briga inteligente. E eu acho que vai dar merda para eles. Eu tenho certeza que vai dar muita merda para eles. Mas é uma manobra muito, muito malandra da Haddad. O Haddad foi ali e foi pra cima, mas nós temos que encaixar todos os fatos dentro de uma cronologia. Então, há uma cronologia de ações do petismo recentes na demonização da imagem do agro,
E agora essa ação. E agora a gente descobre que o PT tá com problemas, querendo maioria para a questão orçamentária que vai ser votada depois do carnaval. E para obter isso, eles estão tentando né, chantagear a agricultura brasileira, que é o único setor que realmente importa. E eles estão fazendo isso também, senhor Rafael Almeida Riso, num ano, que é o ano de 2025, que não vai entregar para eles o que foi entregue em 2023, que é uma super safra recorde, que trouxe muitas divisas e que ajudou o PT ali naquele começo de mandato. O PT deu uma sorte de ter uma super safra no ano de 2023. 25 não tem, então ele falou assim, é agora, vamos pegar os caras aqui. Eles querem pegar o PT, os caras aqui. Riso botou uma notícia aí, né? Plano Safra. Lula pediu solução imediata e vamos abrir crédito de 4 bi, diz Haddad. O ministro da Fazenda afirmou, porém, que o valor está dentro dos limites do arcabouço fiscal. O Tesouro suspendeu novas contratações do programa nesta quinta-feira. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou na sexta-feira, 21, que o governo vai editar uma MP para liberar 4 bilhões em crédito extraordinário e atender as linhas do Plano Safra que foram suspensas pelo Tesouro Nacional. A decisão veio após o pedido do presidente Luiz Inácio da Silva por uma solução imediata para o problema. Haddad enfatizou que, apesar de ser um crédito extraordinário que, por regra, não deveria ser submetido às restrições de despesas, já que possui caráter emergencial e imprevisível, o valor estará sujeito aos limites do arcabouço fiscal. Apesar de ser um blá blá blá, ou seja, né? A merda foi muito rápido, Riso. Que foi a malandragem no começo do dia. E aí o Lula pulando já, né? 3 e pouco da tarde, 4 horas da tarde, o Lula se pulando. Então, você vê que o governo vai mal quando mesmo as chantagens que eles estão tocando não são efetivas. O governo vai mal quando essas manobras que são ousadas e que eles têm muito a perder duram horas. São horas. Quando acontece isso, é ruim. Riso, como é que tá essa questão dos bots? Consegue dar uma olhada? Voltou a subir, deu uma caidinha, voltou a subir. Temos 14 mil pessoas agora. 14 mil pessoas. Deve ser umas 7 mil e meio, 8 mil bots. A gente tava subindo pra 7. A gente deve estar com 6, botaram 7 mil bots aí. Tá. Eu já entrei em contato com o YouTube, estou esperando eles responderem pra... Ah, é? É, porque nitidamente estão fazendo isso. E isso estraga a audiência, estraga o programa. O Monsa Bola falou, Renan, procure quem está fazendo isso. Isso é pra ferrar com... Lógico que é. Lógico que é. E sim, deve ser alguém muito obsessivo com a gente. Obcecado, desculpa. Cara, estamos travados aqui em 5 Valete Plus. O Arthur botou só 3. Então nós temos um dia, do ponto de vista do faturamento, muito fraco se vocês não entrarem. Então já vou. Eu lembrei que eu não anunciei qual é a nossa promoção, tá? Minha promoção hoje é bem simples. Valete Plus, hoje posso mandar a revista Valete autografada. Então todo mundo que entrar vai receber a revista Valete autografada. Cordão, tá? E a cada 3 pessoas eu vou sortear o quê, meu amigo Aloísio? 3 pessoas? É. Vamos sortear as camisas que a gente tem na MBL? Tem qual? Ô, tá bom esse café de hoje, hein? Não, tá outro nível. É? É isso aí, ó. Nossa, todo cheio de notas cítricas e florais. Não é? Cheio das notas cítricas e florais. Meus amigos, caso você não seja um bot, por favor, dê um like na live e se inscreva no canal. Caso você seja um bot, por favor, vaze do meu canal! É. Sai do meu canal! Então vamos lá, a preta. Essa é a primeira camiseta feita pelo MBL. O que é essa camiseta aqui, tá? Bancou de caminhão de som no ano de 2015 e não tá no gibi. Foi a primeira camiseta de venda nossa. Vendeu demais em 2015. E ela já tinha as cores da missão. Então, cara, eu vou pro... A cada 3 pessoas eu vou sortear uma dessas. Beleza. Tá bom? Então, vai bater os 6. Já vou, ó, acabou de bater os 6. Já dá pra fazer os 2 primeiros sorteios. Bem-vindo, Rodrigo! Ó, a Tamires Araújo falou, ótima análise, bem que eu queria que tivesse tudo isso de pessoas acompanhando. Eu também gostaria, né? O Boiadeiro Brasileiro falou, podem pesquisar rapidamente o tal subsídio do nosso agro e como ele diminuiu ao decorrer do tempo. Sim, eu acho, eu te falar, Boiadeiro, se há subsídio, e há, eu não acho problemático. É um setor altamente competitivo. Setores altamente competitivos de outros países também dispõem de incentivos. Não vejo problema. A produtividade, a gente já passou esse gráfico aqui, de uma pesquisa que
Você já deve ter esse PDF aí, né? O Marcos Lisboa, acho que divulgou isso aí, eu não sei se foi o INSPER ou o Marcos Lisboa. A produtividade do agro, ela cresce nível setores tecnológicos altamente avançados, ou seja, o nosso agro avança como coisa de primeiro mundo. Se definitivamente você tem que botar o dinheiro em algo, é nisso. Você não tem que botar em Zona Franca de Manaus. Zona Franca de Manaus você não tem que botar o dinheiro nisso, você tem que botar em agro. Porque, entendeu? Você tem que fazer a alocação mais racional de recursos, e essa é uma alocação que vale a pena. Assim como valeu a pena o desenvolvimento do ITA, a Embraer, a privatização da Embraer. E hoje temos um setor muito bem desenvolvido e muito forte em São José dos Campos, que é uma região, por ser um polo tecnológico, que permite a criação de várias coisas. Eu vou dar um exemplo. Vocês conhecem o Vitor Espanha, que é um astronauta brasileiro, né? Não aquele astronauta lá de Brasília. O astronauta decente, bom, viajou com a Blue Origin. Ele tem uma startup que criou, veja só que interessante, um super drone gigantesco para a pulverização de defensivos agrícolas para o agro. Então, ele é uma mistura de duas coisas que deram certo no Brasil. De Embraer e região tecnológica de São José dos Campos, polo de São José dos Campos, com agrodesenvolvido. Então, olha só como funciona a produtividade. Você pega um polo tecnológico, produz um avanço tecnológico e ele serve outro polo tecnológico, aumentando a produtividade dos dois. Vocês entendem que a gente tinha que ter mais polos como esses? Olha como se conversou tecnologia aeroespacial, produzida na região de São José dos Campos, se manifestando no agro altamente tecnológico nesse, aumentando a produtividade do agro. Isto é o Brasil que dá certo. A gente tinha que ter mais disso. A gente devia ter mais São José dos Campos. Falo com toda tranquilidade. Quem dera o Brasil fosse um gigantesco São José dos Campos. Bolinho caipira, o grande time do São José, Águia do Vale. a famosa Águia do Vale, né? Embraer, Eu. Rafael Almeida Riso,